para já estarmos iniciando a ministração. Pai querido e Pai amado, lhe agradeço, Senhor Deus, por esse momento. Pai, eu me coloco, Deus, ao teu inteiro dispor, para que tu venha falar com teus filhos, com a tua casa, Deus, que o Senhor possa me usar, Deus, como tu queres, Deus, que seja feita a tua vontade e o teu querer sobre a minha vida, Deus, e sobre a vida da sua igreja, Deus. É isso, Pai, que eu lhe peço para essa noite, em teu nome, no nome de Jesus. Amém? Queridos, essa está sendo a primeira noite profética. A noite na qual nós vamos estar falando do tema que é firmeza para alcançar sonhos e projetos. Você pode repetir comigo esse tema? Firmeza para alcançar sonhos e projetos. E ali em cima, queridos, nós temos logo um subtítulo ou um título, ou uma menção daquilo que se quer falar sobre a palavra, que diz: projetar para viver um 2015 de coisas grandes e firmes. Aquele tema ou subtema, muito me chamou a atenção, porque nós ainda estamos no ano de 2014. E queridos, quantas das coisas grandes aconteceram no ano de 2014? Inclusive, posso ainda aproveitar o que está escrito ali: coisas grandes e firmes aconteceram nesse ano. Não somente para a igreja, mas eu vou até trazer à memória de vocês alguns acontecimentos que aconteceram no ano de 2014, e foi de uma maneira grandiosa. Por exemplo, um dos que está mais recente em nossas mentes, assim eu acredito, nós tivemos no mês de julho. E queridos, olha como o tempo correu, nós já estamos no mês de dezembro. No mês de julho nós tivemos a Copa do Mundo. Acredito que todos se lembrem desse momento. Foi um momento mundial, onde todos os países estiveram ali, cada um torcendo pelo seu time, onde todos estavam, cada um torcendo pela sua nação, sempre querendo ver a sua nação vencer, sempre querendo ver a sua nação chegar em primeiro lugar. E assim também estávamos nós, amém? Alguns de nós, queridos, compramos camisas, eu fiz assim comigo, fiz assim também com os meus filhos. Algumas pessoas enfeitaram as suas casas, algumas pessoas até mesmo enfeitaram as suas ruas. Tudo esperando obter vitória do seu time. E aí, logo no final, houve uma grande decepção na qual o nosso time perdeu em casa, o nosso país perdeu em casa, por 7-1. Que vergonha, não é verdade? E outro dia, querido, eu estava até mesmo ouvindo uma entrevista na qual o Parreira, um dos técnicos da seleção, ele estava falando: olha, o povo brasileiro já nem se lembra mais dessa derrota. Isso muito me chamou a atenção, queridos, porque, de fato, o povo brasileiro não é um povo que fica guardando ressentimentos. Sabe por quê, queridos? Porque o povo brasileiro, mesmo sendo um povo sofrido, ele sabe que amanhã ou depois de amanhã irá obter vitórias. E por isso o povo não fica preocupado com a derrota que aconteceu lá atrás. Imagine se nós vivêssemos diariamente dizendo: olha, o Brasil foi perdedor, o Brasil perdeu sua credibilidade, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas o meu foco ainda não é na Copa do Mundo. Isso foi somente para chamar a atenção de uma coisa grandiosa que aconteceu no ano de 2014. No mês de outubro nós tivemos também algo grandioso que aconteceu. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Que foram as eleições para presidente do Brasil. E aí, queridos, uma eleição que foi uma eleição que praticamente dividiu o país, e onde o fato que me chama a atenção sobre as eleições é que no início do ano, no mês mais ou menos de fevereiro para março, o povo estava na rua. Logo depois também, foi em junho ou julho, o povo foi para a rua. O povo questionava o governo da presidenta. O povo queria, inclusive,
que se tivesse o impeachment naquele momento. O impeachment, queridos, para quem não sabe, é a retirada da presidenta do seu poder. E o povo estava ali. Foram para as ruas, mostraram sua cara, não estava aceitando aquilo que estava acontecendo. Isso aconteceu no início do ano, logo depois nas eleições, ela foi reeleita. Entendam, queridos, eu não estou fazendo aqui questionamentos, deveria ou não deveria não, tá bom? Amém, porque o voto é individual, cada um votou no seu candidato. O intuito ainda não é esse. No mês de março, um avião sumiu, simplesmente desapareceu. E eu fui confirmar essa informação hoje à tarde, se o avião já havia aparecido. O avião sumiu com 200 e poucas pessoas no ar no mês de março. Até hoje esse avião não foi achado. Quando chegou no mês de julho, um outro avião sumiu. Esse, acreditam que ele tenha sido derrubado por um reino que estava em guerrilha. Agora eu não me lembro qual foi. Mas enfim, queridos, foi um outro grande caso que aconteceu no ano de 2014. Talvez alguns de vocês até nem lembrassem desses fatos, ou da maioria deles, principalmente o avião, não é verdade? Mas foi algo que ficou sendo noticiado durante 2 semanas consecutivas, porque havia uma esperança de se encontrar aquele avião com aquelas pessoas, e até hoje o avião não foi localizado. Em resumo, todos esses fatos foram fatos grandiosos que aconteceram no ano de 2014. E coisas improváveis aconteceram através desses fatos. E o que eu quero trazer para vocês com isso, ou o que Deus me direcionou a trazer para vocês através desse entendimento. Queridos, o mundo ele trabalha com fatos improváveis. Mas Deus, quando Ele nos direciona algo, quando Ele nos mostra algo, o improvável se torna provável. O intuito é que você meça o tamanho, a grandiosidade das coisas que aconteceram com o tamanho ou a grandiosidade daquilo que você pede ou espera em Deus. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Para Deus não há impossível, tudo pode acontecer. As tragédias foram simplesmente para trazer um entendimento do improvável que aconteceu, se tornou provável. E aí, vamos voltar para o tema, firmeza para alcançar sonhos e projetos. E no dicionário, queridos, no dicionário não Aurélio, mas no dicionário informal, ele diz que firmeza é o sinônimo de força. Coloca aí, por favor, Wallace. Firmeza é o sinônimo de força. E foi separado o Salmo 27, versículo 1, que diz que o Senhor é a minha força. Você pode repetir isso? O Senhor é a minha força. O mesmo Salmo também, no livro de Salmos também, mais uma vez, como tem várias outras vezes, nós encontramos esse dizer, essa palavra, que o Senhor é a minha força. E aí vamos abrir esse dicionário informal, simplesmente para vocês entenderem o objetivo da firmeza. Ou o que a firmeza nos traz. A firmeza, em primeiro lugar, então, para que você não esqueça, a firmeza está relacionada à força. Você pode repetir? Força. Então, no mês de janeiro, é um dos meses que nós temos que iniciarmos colocando força naquilo que nós pretendemos e almejamos alcançarmos diante do Senhor. E aí, queridos, os níveis de firmeza, eles vão se ampliando, ou seja, da força nós vamos ter outras raízes. Então, através da força, existe uma outra firmeza,
que é a firmeza interior. Que a firmeza interior, ela tem outros 2 níveis. Por exemplo, a firmeza interior, ela está relacionada à confiança. Coloca aí elas, por favor, ô Natália. A confiança é um ato de fé. Você pode repetir isso? A confiança é um ato de fé. Queridos, se não houver confiança, se você não acreditar naquilo que você pretende em Deus, você não irá conseguir realizar. Imponha a força que for necessária, mas diante da sua força você tem que ter confiança. Sem confiança a força não adianta de nada. Por exemplo, eu posso achar que através da minha força eu serei capaz de pegar todas essas pedras aqui. Não sei se eu conseguiria não, que eu não estou preparado para isso não. Mas queridos, a minha confiança tem que ser projetada em mim, que eu irei conseguir e que eu serei capaz. Ainda que aos olhos naturais não seja algo possível para mim, mas a confiança, ela tem que estar relacionada àquilo que está dentro de mim. Outra coisa relacionada à firmeza interior é o equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrios, queridos, está relacionado à maneira de pensar. Tem pessoas que pensam grande, pensam alto, mas será que essas pessoas de fato estão verdadeiramente almejando aquilo que elas pensam? Ou simplesmente são pensamentos vazios? O seu pensamento, aquilo que você pensa, está relacionado está tendo ou está dentro de algum equilíbrio? De fato é algo comum? Ou é algo que você espera em Deus que aconteça? O Filho de Deus, queridos, tem que ter equilíbrio naquilo que faz. Tem que ter equilíbrio naquilo que pensa. E o seu equilíbrio, ele tem que vir da confiança, que tem que estar relacionado à força. Isso é, queridos, a firmeza interior. Aquilo que tem que estar dentro de nós para que se gere confiança, para que se gere firmeza. Ainda relacionado à raiz da firmeza, nós temos a firmeza moral. Essa é legal. A firmeza moral, queridos, ela está relacionada em primeiro lugar ao caráter. A firmeza moral está relacionada ao caráter. Aquilo que você é quando ninguém te vê, aquilo que você faz quando ninguém te vê. A pessoa que verdadeiramente você é diante de Deus. Ou você é daquele tipo de pessoa que hoje tem uma palavra, amanhã tem outra. Queridos, firmeza está relacionada ao caráter. A pessoa que não tem o caráter firme, ou a pessoa que não tem uma boa índole, um bom caráter, não é uma pessoa de firmeza. Nessa você não pode confiar. Ainda relacionado ao caráter moral, há algo muito importante, que é a certeza. Queridos, tudo que nós projetamos, tudo que nós esperamos em Deus, primeiro tem que brotar dentro de nós a certeza e a convicção de que irá acontecer. Se você não acreditar nos seus sonhos, nos seus projetos, quem irá acreditar? Quem irá acreditar? Você às vezes pode até falar para uma pessoa: olha, amanhã eu vou ser um grande empresário. E outros, de repente, pela sua aparência, podem te olhar e te julgar mais você. Em primeiro lugar, queridos,
essa certeza tem que estar dentro de nós. O que você quer ser amanhã? Desde pequenos, nossos filhos, e nós também ouvimos frases do tipo: o que você quer ser quando crescer? E alguns ainda sem saber aquilo que queriam ser quando crescessem, começam a dizer várias coisas. Olha, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo outro. E na medida que se vai crescendo, vai vendo que aquilo que se falava na infância não é aquilo que acontece. Mas por quê? Alguns podem estar talvez perguntando, mas por quê? Porque, queridos, nesse período da infância, ainda não existe a certeza. A criança ainda não conhece as coisas. A criança ainda não sabe como é o mundo. A criança ainda não teve a sua experiência. Então, por isso, quando você pergunta, o que você quer ser quando crescer? Automaticamente vai ser falado aquilo que a criança mais se identifica. Eu quero ser professor, eu quero ser cantor, eu quero ser veterinário, eu quero ser médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E no momento em que as coisas vão acontecendo, ou no momento que essa criança vai crescendo, de fato a mente dela vai trabalhando na certeza, na confiança e no equilíbrio daquilo que ela irá ser quando crescer. Vocês estão entendendo? Amém? E ainda, queridos, relacionado à firmeza moral, há algo que tem que estar dentro de nós e que nunca pode, em momento nenhum, ser esquecido, que é a perseverança. Perseverança, queridos, não é porque algo não deu certo, algo que você projetou em 2014, não foi porque aquilo que foi projetado no ano que já está se acabando não deu certo, que não quer dizer que não irá dar certo em 2015. Muitas das vezes ainda não aconteceu, porque você não agiu com a firmeza, porque você ainda não colocou a confiança necessária, porque você ainda não teve o equilíbrio daquilo que de fato você espera em Deus. E por isso Deus adiou um pouquinho mais, até você ter um equilíbrio suficiente para lidar com as situações, até que você tenha confiança o suficiente de que aquilo que você quer irá acontecer, irá dar certo. Essas palavras, queridos, elas são bonitas, elas têm um grande significado, mas de fato uma está presa, está correlacionada à outra. Nós ainda temos a firmeza, no sentido literal da palavra. Firmeza, você pode repetir? Firmeza. Firmeza quer dizer determinação. Firmeza quer dizer coragem. Firmeza está relacionada a segurança. Firmeza está relacionada à estabilidade. Queridos, muitas das vezes nós achamos que algumas coisas não são para nós. Algumas vezes nós achamos, mas Senhor, eu já passei por isso, tem que passar novamente. Senhor, será que vai acontecer? Senhor, será que vai dar certo? Queridos, mais uma vez eu digo para vocês aquilo que está no Salmo 118, no versículo 14. O Senhor é a nossa força, e através do Senhor nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. E aí, queridos, a firmeza, ela não tem que estar ligada, ou não tem que estar projetada na sua vida, somente no primeiro mês do ano. Através da firmeza, você irá alcançar seus sonhos e seus projetos, amém? Ninguém recebeu? Através da força, do desejo, do empenho, da vontade, da garra, você vai ver algo diferente acontecer. Através do seu caráter que está sendo moldado em Deus, você vai ver grandes coisas se realizando.
Você vai ver a confiança que você vai adquirir, ou a confiança que você vai passar a ter para outras pessoas. Através do equilíbrio. Você sabendo que aquilo que você está fazendo está verdadeiramente ligado, relacionado, projetado à vontade e o querer de Deus. A certeza. Eu tenho uma certeza. Eu acredito que vocês também têm essa mesma certeza. Que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não é verdade? Você pode dizer isso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí, queridos, talvez alguém pode estar falando consigo mesmo, mas eu sou tão fraco. Eu não me vejo com essa força. Eu não me vejo com essa coragem. Eu não me vejo com essa confiança. Eu não me vejo sendo essa pessoa conforme ele está falando, ou ele está dizendo que eu deveria ser. Entendam, queridos, que a palavra de Deus diz que o seu poder se aperfeiçoa no momento da nossa fraqueza. Isso quer dizer que se você está se sentindo fraco, se você acha que você não vai conseguir, o Senhor irá te dar força suficiente para você conseguir, para você alcançar e para você projetar aquilo que de fato você verdadeiramente espera nele. É um ano de firmeza. É um mês no qual nós estamos orando para alcançarmos nossos sonhos e nossos projetos. Mas o ano está por se passar. Grandes coisas, grandes realizações, novas conquistas, conforme diz o louvor, esperam por cada um de nós. Amém? E Deus, queridos, se Ele nos diz que é o momento de agirmos com firmeza, é porque Ele sabe que nós iremos, de fato, conseguirmos. É porque Ele sabe que nós, de fato, iremos chegar nos propósitos já correlacionados ou já relacionados por Ele. Então, mais uma vez, para que nós venhamos aguardarmos, para que você venha frisar na sua mente aquilo que o Senhor, através dessa noite, que está sendo a abertura dessas 12 noites proféticas, quer que você lembre o tempo todo, quer que você não esqueça. Eu gostaria então que você pudesse repetir comigo, para que nós pudéssemos de fato guardarmos. Amém? Então vamos lá, projetando, vamos repetir comigo. E aí, Natália, no momento que algumas palavras forem faladas, até para que nós possamos guardar em nossa mente, você coloca a imagem, por favor. Vamos repetir então, queridos, projetando meu 2015 de sucesso, através da firmeza, eu vou alcançar meus sonhos e projetos, através da força, através da confiança, através do equilíbrio, através do caráter, através da certeza, através da perseverança, através da coragem. Eu verei meus sonhos e meus projetos se realizarem no ano que virá. Amém, querido? Amém, querida do Senhor? Eu creio, queridos, que não será um ano como este ano, porque a cada dia o Senhor nos torna ou nos faz sermos mais experientes. Em determinadas coisas que nós passamos na vida, nós nos tornamos mais conhecedores dos assuntos.
Isso faz com que a gente venha ultrapassar mais degraus da vida. Isso faz com que nós venhamos avançarmos mais degraus em nossas vidas. Então não esqueça, mês de janeiro, não somente janeiro, de janeiro a dezembro, é um mês no qual você tem que dispor, impor e projetar firmeza, para que você veja, e com certeza verá, amém? Seus sonhos e projeto se realizando. Glória a Deus, amém? E para encerrarmos, queridos, vocês vão estar recebendo aí uma chave profética. A primeira chave, a chave do mês de dezembro. Desculpe, chave do mês de janeiro. Dezembro é porque está terminando. Chave do mês de janeiro. E essa chave, querido e queridos do Senhor, vocês vão estar recebendo, serão 12, né, pastor? Uma para cada mês. Vocês vão estar recebendo 12. E como ato profético, queridos, eu acho que aqui atrás dá até para fazer isso, do imã. Coloque algo que você almeja de fato, além da folhinha. Mas isso aqui você vai estar olhando direto, porque com certeza vai estar no local de fácil acesso, porque é um imã. Anote aqui atrás, ó, só você e Deus vão ficar sabendo. Aquilo que de fato você espera e crê que vai acontecer no mês de janeiro. De vez em quando vai lá dar uma olhada. Senhor, a minha bênção ainda não chegou. Ou então, Senhor, muito obrigado, porque já chegou a minha bênção. É bom, queridos, nós estarmos vendo e acompanhando aquilo que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Amém? Então você pode ficar de pé. Vamos estar agradecendo a Deus por essa noite. A noite da projeção dos sonhos. E aí guarde essas palavras na sua mente. Força, confiança, equilíbrio, caráter, certeza, perseverança, determinação, coragem, segurança. Com certeza uma dessas aí, você se identificou mais. Amém. Enquanto isso, tem como soltar um louvor. Tem um louvor que diz dos novos sonhos, novas realizações, novas conquistas. Pode ser esse. Enquanto o louvor estiver sendo ministrado, queridos, você vai anotando aquilo que de fato você almeja aqui no verso do cartãozinho que você recebeu, amém? E aí nós vamos estar orando, vamos estar fazendo a primeira oração profética. Tem esse louvor aí, Wallace e Natália? Novos sonhos, novas conquistas esperam por nós. Anotem, queridos, quem não tiver caneta, faz o sinal aí que a gente tenta emprestar para você. O ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Viva o novo de Deus na sua vida. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam